Salve, salve galera, estamos começando mais um Papo Canibal. Eu sou o Canibal, tenho mais ou menos 1,70 m, tô com a camiseta preta, tô com a bermuda preta, tô com um boné preto e sou preto. Estamos aqui com meu parceiro e amigo Zé Brau, Vixe. meu parceirão e amigo Fabrício, Salve, canibal. minha amiga Luísa Cunha. Salve, galera. Beleza? E aí, rapaziada, como é que tá? Como é que tá a história? Me dá o toque aí, Brau, como é que tu tá? Me conta tudo aí. Eu vou começar com essa energia aqui, trazendo o coco de embolada, né? E me Ei. Eu sou o Zé Brau falado do Alto José do Pinho. Eu já cantei com cachimbinho e com azulão engolado. Não venha pra meu lado que eu furo seu pneu. O dom que Deus me deu é uma coisa bonita. E quem pede perto o palpita, pedido presta pra eu. Pedrosa pediu a Paulo, Pedro pediu a Pompeu. Papo canibal, Zé Brau sou eu. Eita, porra. Zé Brau, 1,78 m, né? Boné branco, uma camisa rosa, uma corda ZB, personalizado, meu pandeiro, contemporânea, calça azul, pisante preto, sou preto e sou do Alto José do Pinho e da cidade também de Nazaré da Mata, um dos caras que fundou o Faces do Subúrbio. E tô aí nessa labuta ainda, né, Canibal? 37 anos, tô Pode crer. comemorando de carreira artística e musical, né? Sempre focado no que eu quero, porque é o que eu descobri que amava, né? Então, me dedicando até hoje. A barba embranquecendo, né? Experiência, mas estamos aí, né, meu irmão? Colocando pra fora tudo que foi adquirido esses anos todos, né? Muitas pessoas, vários obstáculos também, mas sempre superando e conquistando também, né? Tendo o reconhecimento que é importante. Maravilha. Meu parceiro Fabrício, manda as ordens. Salve, canibal. Eu quero começar aí, até parabenizando aí pelo programa, né? Pelo nome do programa, pela força que tem. E a inclusão, né? Eu quero me apresentar da mesma forma. Eu sou o Fabrício, tenho 1,78 m, tô de camisa branca, calça bege, óculos verde e chapéu preto. E sou da Zona Oeste do Recife, tenho uma banda chamada Plugins. Estamos na correria aí há 16 anos fazendo rock and roll. E é o que eu gosto, é como o Zé Brau falou aí, a gente faz porque a gente ama, porque a gente gosta de verdade, né? Aquela coisa do apreço, de se identificar e ter uma voz ativa do que a gente realmente vê como algo que venha a não ser de acordo com o que a gente quer na vida, né? Então, é uma banda de música de protesto e a gente tá aí na labuta também. Tá certo. E agora, minha parceira, minha amiga Luísa Cunha, te apresenta. E aí, galera, tudo massa? Luísa Cunha aqui na voz. Então, eu sou uma pessoa negra, cabelo cacheado, um mullet. Uso óculos, tô de jaqueta preta, camisa preta, calça preta e um all-starzinho preto básico. Vou all-star sempre no pé. Eu vim de Cidade Tabajara, Olinda. E é isso. E vamos hoje bater aqui esse papo massa. Com um monte de gente massa, com histórias muito massa, importante pra caramba. Pode crer. Eu vou começar contigo. Então vamos. Os últimos sempre são os primeiros. Tá ligado, né? Então bora. Vou começar contigo porque tu é mais novinho aqui do grupo e tu é vocalista de uma banda de HC, de punk rock, de hardcore. Isso. Aqui de Recife, chamada Odiosa. Como é que aconteceu isso? Como é que começa a banda? Como é que tu consegue arrumar a galera assim pra fazer tua história? Então, a história é longa, mas a gente vai tentar resumir aqui. Basicamente. Não tem longa não, vai-te embora, pode falar, que não tem essa não. Então... A gente tem tempo. O que mais tem aqui é tempo. Então beleza. Porque eu sou meio avexadinha, sabe? Não, relaxa. Ligeirinha. Além de cantar rápido, eu também sou muito. Eu sou muito ligeira, muito rápida. Fique super à vontade. Não, então, basicamente, a Odiosa nem pensava em existir, sabe? Tipo, eu me juntei com meu companheiro e com um amigo da gente, a gente trabalhava no shopping. E aí a gente teve essa vontade, né? De chegar assim, cada um tinha essa vontade de fazer música. Eu sempre gostei de cantar, mas era uma coisa mais tipo, vou cantar em casa, no banheiro e tal. Minhas referências sempre foi, né? O rock nacional, principalmente a Pitty, né? Uma grande inspiração pra mim. E eu vi aquilo ali, tipo, praticamente, quando eu vi aquele DVD dela do Desconcerto, acabou-se. Eu me apaixonei por aquela estética, pelo aquele som, por aquilo e tal.
E aí sempre tive, né, vontade de começar na música, só que eu nunca tive a oportunidade de encontrar pessoas também que fizessem música. E aí quando eu comecei a trabalhar e conheci os meninos e tal, a gente chegou a essa conclusão, assim, pô, vamos fazer música, vamos juntar as ideias e ver o que sai. De início era uma coisa muito, vamos fazer cover e tal, porque todo mundo estava aprendendo do zero, não sabia cantar também nada. Tanto que a banda surgiu em 2017, mas de fato a gente só conseguiu lançar um trabalho 2 anos depois, 2019, dezembro de 2019, que foi o Serviço de Sistema. E foi 2 anos aí de perrengue para aprender a cantar gutural e sabe todo esse rolê. Esses 2 anos era de cover? Não, 2 anos só dentro de estúdio. A gente basicamente Tá. passou 2 Mas anos dentro de. fazendo música autoral. E Fazendo música autoral, entendi. compondo e tal. E aí, pronto, depois disso, a gente resolveu, de fato, fazer o negócio ser sério mesmo. A gente, pô, por que não? A gente começa a se expressar, colocar a vivência da gente nas letras, né? Colocar, tipo, o que é que a gente pensa, questionar as coisas. Que justamente a gente veio de um ambiente de muito, muito pesado, assim, trabalhar no shopping, além do trabalho ser pesado, o ambiente é muito pesado. A gente vê muito maltrato. A gente vê muita coisa, assim, absurda mesmo, assim, tipo, nossa, não tem nem o que dizer, assim, sabe? Tipo, é muito ralado, é muito corrido e muita humilhação mesmo assim que a gente passou e tal. E a gente vê nesse tipo de situação, a gente falou, pô, a gente tem que expressar isso de alguma forma. Já que a gente não pode voar no pescoço de ninguém, a gente não pode. Então vamos botar essa raiva, toda essa coisa pra fora através da música, né? E aí foi quando surgiu a Odiosa. E aí saiu, né, o primeiro EP da gente, como eu falei, em 2019, foi o Serviço de Sistema, que é um EP que basicamente a gente fala justamente sobre essas questões do trabalho. E aí, com o tempo depois, a gente lançou o Mil Motivos para Te Odiar, que aí também já veio abordando outras questões psicológicas também. Porque a gente não pode falar tipo, só de trabalho sem falar também da questão do psicológico do trabalhador. A gente, tipo, como pessoas, a gente tem nossos meios, tem nossos anseios, tem tudo. E aí, tipo, foi passando. Aí saiu aí o Selva de Pedra agora, a gente conseguiu lançar no ano passado. Isso aí já é um pulo bem grande agora na linha do tempo, viu? Que esse aí é de 2024, foi o nosso primeiro álbum, a gente conseguiu lançar com 10 selos. E... Cara, muito orgulho desse. Nas mídias digitais também, né? Tá em tudo. Tá nas plataformas digitais e tal, YouTube. E, tipo, eu nem imaginei que a gente ia conseguir lançar esse trabalho físico, né? Porque os dois EPs. Isso que eu fiquei. Os achei dois do caralho, EPs achei só massa. são digitais. Só são digitais. Isso daí a gente conseguiu colocar no mundo, sabe? E de quem é essa capinha? Então, quem fez essa arte aí foi o Wendel. Ele é um artista daqui. E cada coisinha dessa capa aí tem uma referência a alguma música. E é isso, assim, basicamente. A gente tá nesse corre aí já de 7 anos já. O tempo voou tão rápido. 7 anos, Deus, caramba. Eu comecei com 19 anos, hoje eu tô com 26, vou fazer 27 já. Cara, que eu me lembro a gente conversando na Praça do Arsenal, eu, tu e teu companheiro, Nossa. falando justamente disso, de vocês falando, pô, tô com uma banda aí, queria ver como é que a gente fazia pra tocar. E, a gente tá fazendo Jardim Sonante com eu e Fabrício, a gente pode ver no futuro aí como é que a gente pode fazer. Aí vocês foram lá e tocaram e tiraram onda. Nossa, então, e tipo, foi bem uma loucura, assim, a começar com a banda, porque literalmente, a gente tocou, o nosso primeiro show foi dia 7 de março de 2019, e aí quando foi na próxima semana, uma semana depois começou a pandemia. Então, tipo assim, os 2 anos da banda que teve, de 2 anos de pandemia, foi só em rede social. Então, tipo assim, a gente investiu muito tempo da banda nas redes sociais, porque tipo, a banda tinha acabado de nascer praticamente, e tipo, a gente não ia tocar em canto nenhum, a gente não podia sair para canto nenhum. Todo mundo sabe como é que estava a pandemia, a gente não ia para canto nenhum. Então, qual foi a forma que a gente teve para superar esse obstáculo? Rede social, live, convidando outras galeras também para conversar com a gente, para trocar ideia, porque a gente tinha essa necessidade, né, de se conectar, de conversar com a galera e tal, e foi muito legal. Apesar que, claro, foi uma tremenda desgraça a pandemia, mas para vendo pelo lado positivo da situação, a gente
conquistou muita coisa e a gente conheceu muita gente também. E aí, justamente, o trabalho que vocês fizeram também lá das lives, pô, velho, aquilo ali foi sensacional, sabe? Porque, tipo, a gente tava naquela coisa, tinha lançado o rolete, queria estar rodando, tocando, mas não podia, mas essas lives foi o que salvou bastante. Live para apresentação, assim, filmada, mas também live de bate-papo também, foi muito massa. Então, assim, foi a forma que a gente teve aí para conseguir se manter no rolê, para, tipo, né, tá aí. E então, foi bem engraçado, quando voltou tudo da pandemia, o segundo show da banda foi muito engraçado, porque todo mundo ficou assim, tipo, sem saber muito o que fazer. Foi bem uma estranheza bem grande, tanto pra gente quanto pro público. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu ainda sei fazer show? Será que eu sei tocar? Porque eu só fiz um show na minha vida e agora eu tô aqui de frente pro público, a galera tá todo mundo tenso, porque ninguém pode praticamente tocar em ninguém. E, tipo, foi isso. Tu lembra onde foi isso? Foi na... Lembro, foi no Iraque. Foi no Iraque? Foi no Iraque, inclusive. E foi noite de alguma coisa, não tô lembrando agora. Mas toda semana era 2 bandas que tocavam. E aí a gente tocou nesse show e foi muito massa, foi bem legal. O Iraque apertadinho ali, não tem como não se tocar, né, velho? Não tem como não se... Meu parceiro Fabrício, fala, meu pirraia. Aí, como começou a Plugins, como você começou. Eu tô ligado que, particularmente você, não é só banda. Você faz uma produção muito foda, você trabalha com produção também. E manda esse recado pra galera, fala da tua história. Então, antes de montar Plugins, eu tinha uma banda chamada Compulsivo HC, né? E qual aí, a história da Compulsivo? Era hardcore, era protesto mesmo, era porrada. E aí, eu acho que o Compulsivo durou ali uns 4 anos. A gente começou em 2000 e foi até 2004, mais ou menos. E aí, 2005, aí 2004 a banda acabou, aí 2005 eu resolvi montar Plugins, mas com um propósito assim, mais maduro, sabe? Uma parada mais pra cima. E 2016 foi o primeiro show. 2006 foi o primeiro show. Tem influência de alguma banda, assim, que tu olha e caramba, isso aqui é... Eu gosto muito do Rage Against the Machine, né? Tipo, foi uma das bandas, assim, que me deu um boom na época de escola, né? Naquela época da efervescência total ali da Nação, da própria Devotos, do Fácil Subúrbio, daquela efervescência total aqui, e que a gente começava a ter mais acesso às bandas de fora, né? Tipo, a gente começava a assistir os shows do Rage Against, né? Do Korn, do Hatebreed, essas bandas assim que a gente também tem essa influência. E aí, mediante isso, aí eu comecei a meter mola pra gente construir plugins. Eu lembro que no primeiro show que a gente fez foi na rua, assim, um tablado que tinha lá em Areias, no bairro lá de Areias. A gente fez pra comunidade mesmo, não tinha praticamente ninguém do rock and roll, era só a galera da comunidade, e foi legal pra caramba. E aí o segundo foi no Ferroviário de Jaboatão, onde tu colou nesse show. Eu acho que foi o primeiro show que tu viu, assim, a plugins e tal. E o show era organizado por vocês, né? Era a gente mesmo que fazia. Era 2 palquinhos. Era isso, a gente sempre foi de produzir os shows, enfim. E aí começamos nessa mola. O primeiro disco foi o Resistência, né? Que tu participou de uma música. Eu lembro que a gente tava lá no Recife Antigo em algum momento, assim, aí tu tava de rolê também, a gente se encontrou e disse, porra, Canibal, vamos participar de uma música do disco da gente e tal, e tu não tutubiou em nada, e disse, vamos sim, vamos nessa e tal. E aí tu participou, e depois a gente lançou o Quem é de Verdade, que a gente gravou um clipe aqui no Cinema São Luís, sabe? Que foi um marco assim pra gente, porque era uma parada que era meio que intocável, né? O Cinema São Luís, né? Era tipo assim, você tinha que ter o acesso na Fundarp para poder liberar o espaço, para poder de fazer alguma coisa ali dentro, né? Então a gente conseguiu na época com Guga, Gustavo e tal. Eu acho que Vinícius Carvalho também estava na gestão nessa época. E aí a gente usou aquele hall de cima lá, com sofazão, as pilastras de madeira e tal. Foi uma coisa bem clássica, assim, ficou bonito pra caramba pra esse clipe. Na sequência a gente lançou um single, Antivacilão, que a gente gravou um clipe também. Na sequência a gente veio com Ontem Já Passou, que a gente gravou lá no Casona, Canibal, não sei se tu lembra que a gente trocou um papo. Sim, e tal, claro. De tu chegar junto lá para dar umas orientadas pra gente, assim. Eu acho que ali também foi muito importante
o Ontem Já Passou, porque era um momento que a gente também estava querendo dar mais um passo, assim. Eu acho que todo mundo, como banda, a gente às vezes quer dar um passo a mais, assim. A gente consegue fazer o alicercezinho ali e se ousar a dar mais um passo, né? Então, o Ontem Já Passou, a gente queria uma capa melhor, a gente queria uma história mais trabalhada, né? Queria gravar num estúdio melhor, sabe? Não queria passar mais aquele perrengue todo, que o perrengue faz parte, né, da escola. Mas assim, vamos tentar juntar uma grana pra gente conseguir gravar no estúdio melhor e tal. E rolou. E tu participou, acho que tu foi lá uns 3 dias lá de gravação, tu colou lá e tal. Deu um toque pra gente. Gravou com a gente a música Manifesto também, que gerou um clipe. Criou um clipe foda. Né? Aquele clipe pra gente funcionou bem pra caramba, porque a gente conseguiu criar uma história, né? A gente conseguiu criar uma história dentro daquela música, né? Foi naquela época ali de Michel Temer, né? Porra, naquela coisa toda que foi uma coisa bem provocativa para todas as bandas de hardcore, para todas as bandas de porrada, de música de protesto, de poder reivindicar e dizer que não tá legal, isso a gente não tá aceitando e, né? Tem até um momento assim que a gente rasga a foto de Temer assim, pá, no clipe e tal. E que você participou também. Então aquilo ali, toda vez que eu me encontro com alguém e a galera lembra desse clipe, eu falo assim, caramba, velho, aquele clipe lá, velho, porra, velho, foi foda, pô. E aquele foi em 2016, né? A gente já tá em 2025, mas todo mundo fala, você sempre fala assim, porra, meu irmão, aquele clipe de vocês, velho, porra. Então foi um divisor legal pra caramba. E na sequência a gente gravou o Cria da Quebrada, que foram 4 singles que a gente lançou separadamente, né? Que chegou esse momento de lançar as coisas assim, né? Uns singles, né? Uhum. Tipo, vamos soltar uma, soltar outra e tal. E a gente fez, a gente lançou as 4, lançou Cria da Quebrada, Manipulação, Medo e Você é Foda. Lançamos essas 4. Quem fez a capa na época foi Kim Noise. Foi ele que fez a capa. E desse apurado, dessas 4 músicas, a gente não gravou clipe, né? Quando foi em 2020, no início de 2024, a gente começou o trabalho novo, né? Que é o Sangue, Suor no Corre, que é o que a gente lançou 2 videoclipes, né? Lançamos o Campo Minado em março de 2024. Na sequência a gente foi para São Paulo. Depois a gente lançou o Deu Errado, que foi em setembro. E na sequência a gente foi para São Paulo. E agora essa semana a gente lançou a capa do disco, né? A gente tá lançando os singles, cada single com um videoclipe. E lançando com uma capa individual para cada lançamento. Cada música é uma capa. Mas essa capa que a gente lançou agora, ela é a capa oficial de quando a gente lançar todos os singles, a gente vai jogar todos os singles junto com essa capa, que é a capa oficial do disco. Tá. Essa capa foi feita por quem? Essa capa foi feita por Adilson. É um maluco lá de Sergipe, velho. Paulo, tipo, tem a capa aí, Paulo? Dá pra colocar aí pra gente dar uma sacada? Essa é Odiosa. Da Odiosa. Capão do caramba, é os traços de Wendel. É os traços de Wendel. Mas Adilson, eu conheci Adilson, irmão, pela internet, velho. Tá ligado? Eu conheci ele nas redes sociais. Eu já seguia ele e ele fez a capa daquele Recife. Foi uma coletânea que teve, Luísa, de porrada e Nordeste Chama. Nordeste Chama, né? E aí eu vendo lá gostei pra caramba da forma que ele faz a onda, né, da história dele. E aí eu entrei em contato com ele e a gente fechou, velho. Esse aí é o clipe, tá, Paulo? Se quiser colocar a capa tá aí também. Mas aí a gente pegou e eu conversei, troquei um papo com ele, velho, e ele, chegou junto. E no primeiro passei assim, velho, eu digo, escuta essas 2 músicas, o nome do disco é esse aqui, e eu não quero que tenha um personagem, uma parada de uma pessoa, um humano, assim, pá, eu não quero, porque o outro disco já foi assim, tá? Aí ele fez... Não, tranquilo. Beleza, bem calmo assim, velho. Será, velho? Será, né? Aquela parada. Aí ele, quando foi no outro dia, ele mandou um esboço. Quando ele mandou o esboço, só o traço de lápis mesmo, assim, sabe? Num papel. Assim, eu digo, cara, esse no papel tá assim, então vai chegar, sabe? Essa daí. Aí, ele se baseou no nome, né? No Sangue, Suor, no Corre. E eu falei pra ele que eu não queria uma parada humana, tá ligado? Daí ele veio com
com essa leitura que eu só fiz concordar, eu não tinha como discordar do cara, porque ele trouxe para mim aí, tem ali uns prédios ali no fundo ali vermelho, né, que remete a Recife, e essa parada da engrenagem, ele me explicando, ele fez assim, velho, essa engrenagem aí na cara é porque nós somos uma máquina por dentro. Aí eu digo, claro, porra, é isso mesmo. E aí, tipo, o suor também escorrendo aí, a correria, o cara tá carregando aqueles carrinhos de papelão, mas cheio de concreto, sabe? E aí ele a bandeira antifascista, né? O sangue aí escorrendo da máquina, né? Que ele quis transmitir dessa forma. E aí a gente, porra, só fez ajustar alguns detalhes, mas foi algo que eu fiquei muito feliz, assim. Até falei pra ele, assim, velho, tu conseguiu abrir minha cabeça, assim, de uma forma muito bacana, que nem eu imaginava que a gente poderia chegar num resultado como esse aí, de uma leitura tão foda que tu fez para o nome do disco e em relação às letras, né, das duas músicas que a gente lançou. Então, porra, a gente tá feliz pra caramba. A gente lançou isso aí antes de ontem, velho. A gente tá em janeiro, né? Hoje é 8 de janeiro, né? Eu lembro que a gente conversando, Canibal, quando a gente nem lançou a capa, eu mostrei a capa pra você olhar e saber o que é que você ia achar, a sua opinião, né, velho? E você fez, caralho, Fabrício, tá muito foda, tá muito legal. E aí tá essa camisa de presente, nome dos caras também da Plugins, tá? Uma lembrança aí. E vermelha. Obrigadão, velho. Beleza? Sou fantástico da Plugins há anos e anos. Valeu, irmão. Que faz a gente pensar, faz a gente ir pro corre, faz a gente pensar, é fundamental, tem que estar rolando, é principal, velho. Acho que Pernambuco tem muito isso, assim, as artes pernambucanas, seja ela qual for, elas são muito expressivas socialmente. Pro mundo, tá ligado? Não é só pra Pernambuco, pro mundo, não é só arte pela arte. Então, total, irmão. Ver uma banda feita vocês, Plugins, fazendo esse corre alternativo, sem patrocínio, sem porra nenhuma, é resistência, é muito foda. Valeu. Meu parceiro, irmãozinho, desde muito antes de banda, de música, de tudo, lá no Zé do Pinho, a gente se conhece, das peladas do Alto Zé do Pinho. Meu irmãozinho Léo, que todo mundo conhece por Zebral. Léo. E aí? Agora aí foi longe. Me conta a tua história. Me conta pro povo, né? Porque, porra, sei toda a tua história, sei teu corre, sei do teu suor, do teu sangue, da tua lágrima e do teu sorriso. Que a gente tá sempre junto e aí as nossas famílias se conhecem. Então, fala pra galera como começou toda a tua história aí. Senhores telespectadores, preste atenção, viu? Que é 3 dias, 4 dias, sem intervalo de história. A fita aguenta, tem fita aí que só porra. É o seguinte, velho. Tudo começou pra mim, essa investida mesmo na arte, em 83, 84, quando surgiu na minha vida a capoeira, né? Treinava com o saudoso mestre Cancão de Fogo na Galeria do Ritmo, no Morro da Conceição. Eita. Ali foi o início do início. Porque eu me dedicava muito à capoeira, né? Então a capoeira, Canibal, me levou ao break. Tu lembra? Toda sexta-feira, né, naquela fase das feiras típicas, aí tinha na Praça do Trabalho. Pode crer. Equipe Geração 80. E a gente treinava o mês todo. E no dia dessa feira, sempre tinha roda de capoeira. E eu vi uma roda próxima, assim, os caras no estilo... mesmo de noite aqui em Recife faz calor. Os caras com um casaco, pá, umas cordas e tal. Eu digo, professor, mestre, tem condição de dar uma olhada ali? Aí ele, rapaz, não é pra longe não, que ele tinha muito cuidado com os alunos, né? Aí quando eu fui olhar, meu irmão, os caras girando de cabeça, aí giro de costa, moinho de vento, e eu, meu irmão, que dança é essa, velho? Aí a curiosidade, porque eu assemelhei também a performance do break com a da capoeira, né? Pô, queda de rinho, bate e volta, a gente dava giro de cabeça também e tal. Aí eu digo, pô, quero dançar isso aí. Coincidentemente, tinha um cara que estudava comigo na época, no Padre Machado, que era Jacó, que teve até um bar ali na entrada do Beco de Maleta, um pagode e tal. E eu vi ele por ali, arrodeando, eu perguntei, ele disse, não, pô, eu também tô querendo aprender, é o break, isso é break, é o break.
onde é que a gente treina? Aí ele disse, pô, eu vou te apresentar uns amigos. Aí me apresentaram os meninos do Rosa Bonifácio. Do Cocos é Grande ali, precisamente. E foi Maelbe. Né? Então, assim, o primeiro treino foi num espaço religioso. Candomblé, de Umbanda, né? E cediam esse espaço para... O lado escasso de espaço para treinar, aí lá dava essa oportunidade. E comecei, cara. Comecei a treinar o break, né? Não tinha professor, era autodidata. Olhando, ia lá, tentava fazer. Mas como eu já tinha um domínio com o corpo, Por causa da capoeira? da capoeira, ficou mais fácil. Então, eu fui o cara que levei o break pro Alto José do Pinho. Aí se aproximou o Heraldo, né, que é Tiger. É, que a gente também é amigo de infância, né? Biano, Menino Branco, que era o pupilo. Misso. Misso, Cheque Oronil. Carioca. Mas vimos estar risada nas histórias aí. Você lembrou disso, eu nem lembrava de Cheque Cheque Oronil é Oronil. foda, vamos embora. Mas vai chegar na fase de Cheque Oronil. Então, assim, aí eu comecei a chamar os meninos também para treinar, né? Aí começou o break. Na minha vida ali, 86, 87, mais 88. Por isso eu digo, ali foi minha carreira artística, cultural e musical. Foi 88. Como eu sou também criado em Nazaré da Mata, na cidade de Nazaré da Mata, eu tinha muita influência do maracatu, da ciranda, do coco, né? Caboclinho também e tal, porque minha família de lá ouvia muito isso. E meu avô Laurindo gostava de brincar maracatu, né? Então, consequentemente, já está na tua vida ali, entendeu? Tinha muito aquela coisa da 6 horas é a hora da oração, Ave Maria, tal. Mas rolava muita música na difusora lá. Muita influência, cara, muita mesmo. Então, ali, em 88, eu já estava começando também a ouvir o rap, o ritmo e poesia. Adquiri aquele LP Cultura de Rua. Cultura de rua. Tá aí DJ1, o Credo, Código 13, MC Jack. Comecei a ouvir o rap ali. E eu via muita coisa que eu já via essa semelhança, que era justamente uma palavra contida ali, que era rima. No maracatu, lá embolado, eu ouvia falar de rima. E no rap também. Só que musicalmente falando, tinha uma certa diferença. Eu pensei em juntar. Fiz um pandeirinho de lata de doce. Depois que eu comecei a tomar conhecimento da embolada mesmo, que vi que Caju e Caixinha também fizeram um pandeirinho de lata de doce. Vê coincidência. Pô, E não foi através dele que eu fiz o meu, era a necessidade. pode crer. Não sei se ela lembra, eu vou perguntar logo a ela. Aquela latinha redonda de doce de goiabada. Não tem, não. Pegou isso não, pô. Pegou não. Vendi uma Pergunta latinha. pau, pô. Que era Ei, com Paulo, abridor. Paulo, tu chegou a essa... Claro. A barba branca. barba desse não tinha. Pela barba a gente sabe. Pô, Paulo, e eu ia perguntar, tu achando que tu não sabia. Mas foi uma brincadeira aqui, viu? Só uma descontração. Aí eu fiz, Canibal, confeccionei o pandeirinho, que eu via muito embolada, ficava decorando, e comecei a decorar o rap dos caras. Aí eu disse assim, cortei o dedo todinho pra confeccionar, velho. Ficha de garrafa. Pode crer. Foi difícil. Pô, massa, velho. Ficou legal. Pô, velho, eu guardei esse pandeiro, velho. Eu acho que roubaram. Guardei uns anos. Pra ver. Pô, mãe jogou fora, que era barulho pra caramba. Quando o cara passa pra outro mundo, aparece tudo. Eu acho que foi a segunda opção. Não, acho que mãe disse, esse danado, o tempo todo com esse negócio Zumbada. aí, tem. Eu acho que no vacilo meu, ela jogou fora. Aí eu fiz isso, cara. E a batida da embolada, cai de DJ1. Me atire uma pedra, que eu te atire uma granada. Se tocar em minha face, sua vida está selada. Portanto, meu amigo, pense bem no que fará, pois não sei se outra chance você terá. Em cima do rap. Pode crer. Aí embolado o toque. Aí eu peguei a batida do rap. Das águas meriaram, eu carrara, sirita, boca. Cantei no café do Joca, faca, pistola, pistou. Minha língua ariaron, que sacrifício me deu. Popolim, polim, pompeu, toma exemplo nessa obra. Que é cobre engolindo cobre, e o cobra daqui sou eu. Já só ao contrário. Ali nasceu o Zé Brau. Inverteu. Pode crer. Ali estava nascendo o Zé Brau. Foda. Então, assim, esse foi meu primeiro laboratório mesmo, laboratório musical foi esse. E fiquei pesquisando, insistindo. Então, aí descobri que eu tinha um dom
de improvisar. E aí o dom é 1 em 1 milhão na face da terra. Não é todo mundo que improvisa. Não, e feito você, velho. Pelo amor de Deus. Tu é louco. É um dom, só que você vai aprimorando, né? Comecei a andar com os emboladores, repentista, né? Com um nego velho do partido alto. Então você vai aprimorando e tomando conhecimento de outros estilos musicais. Quando eu pensei em cantar rap, a gente já tinha um grupo formado, The Boys of the Rap. Porra. A gente tinha muita influência americana, né? Essa foi foda. Mas Agora você foi mais longe do que o Shaquille O'Neal. O Depois- Shaquille O'Neal veio depois. The Boys of the Rap. The Boys of the Rap. Então, assim, Sabe a história desse The Boys of the Rap que eu me lembro? Vocês foram tocar lá na... Vocês foram se apresentar lá na Arte Viva. E eu levei Paulo André. Eu disse, Paulo André, a galera do rap lá do alto vai tocar, velho. Lá no Arte Viva, vamos lá ver. Aí foi ele lá ver Dona vocês. Lourdes Dona Rosta. Lourdes Rosta. Mas desculpa aí, te atrapalhei. não, oxe, vamos conversar. Eu disse que era 15 dias. Não, posso ir embora. Começou agora, a gente não passou nem uma semana. Então, não, eu tô resumindo. Então, assim, o The Boys of the Rap foi o primeiro grupo de break do Alto José do Pinho, né? Mas já tinha outros grupos em Casa Amarela, Zona Norte, precisamente, né? Os drag, a break dance, caixa break, Mas esses eram de dança, né? de dança. Vocês eram de música e dança. Não, era. Vocês eram de dança também, o Era The de Boys of dança. the Rap. Mas como eu tinha comecei a me dedicar muito ao rap, escutar muito rap nacional, eu via muita coisa de realidade que eles falavam, a questão do protesto também, punk rock e hardcore sempre teve e tem. Eu comecei a escrever algumas coisas E botasse no grupo. e chamei, primeiro eu disse, ó, vamos fazer um grupo de rap também, pô. Aí, bora. Dentro do tá, The Boys. Dentro do The Boys. Aí, vamos aí. Falei com o Heraldo, Tiger. Meu irmão, vamos cantar rap. E os caras, meu irmão, a gente é mais da dança, então vamos fazer. Começou a ensaiar com beatbox e cantando em cima de Taíde, algumas coisas e tal. E poucas letras minhas, assim, mas era mais cover. Aí a gente começou também a dançar e cantando rap ali, aquela euforia toda e tal. Aí Pinto Gesto, Atitude e Rock and Roll. E essa atitude é o que eu Terceira edição. É isso aí, eu me lembro. Aí eu conversei com quem? Acho que eu conversei com Peste. Festinha. Pestinha disse assim, não, vou falar com os meninos. Não, pô, coloca os caras aí pra abrir O evento. o evento. A gente não tinha DJ, eu achei a dificuldade. Oxi. E não tinha banda, aí os caras tudo banda, os caras já estavam já com um repertório tudo bonito, tudo maceteado aí. Disse, meu irmão, dá pra vocês ajudar aí a fazer uma bater de rap? Aí pedi pra Canibal, aí Canibal foi lá e disse, pô, meu irmão, Consigo essa não. levada não consigo não. Fala com o Celo, aí chamou Celo. Aí chamou Micro, Fazer o do baixo, do baixo. e Neilton, Lá fazer a guitarra. a guitarra. Aí ficou uma batida só, a gente cantou 5 músicas. Só naquela bateria lá. Meu irmão, mais ali, velho, bateu uma emoção em mim, Canibal. Entreguei Deus. Porque a experiência, né, de você estar na sua comunidade, com seus amigos de infância, e eu já apaixonado pela música, e cantar um rap, e vendo os meninos dançando, em cima de uma... que era breakbeat, pô, aquilo Pode já crer. surgiu um breakbeat ali. Pode crer. Agora deu uma batida especificamente de rap. E a gente cantando as músicas e tal, eu digo, porra, fiquei emocionado ali, o caramba, velho. Terminou, foi bom pra caramba, porque era tudo novidade, né? Era tudo novidade. E a gente também, pô, um calor que Deus dava, velho. A gente de touca, Blusão. blusão, velho. Era o rap, pô. Mas ali era... Touca, tudo- blusão e cara de mal. Blusão e cara de mal, velho. Puta que pariu. Vê que conjunto completo. Mas aí, quem tava nesse evento? Garnizé. Garni. Camaragibe. Aí Garnizé disse, pô, caramba, velho, legal, velho, porque vocês não fazem uma banda de rap, velho. Rap mesmo com banda e tal. Aí a gente se interessou e vamos fazer. Aí surgiu Faces do Subúrbio. Pode crer. Mas em 94, pintou a oportunidade de chegar em São Paulo, que São Paulo é considerada a cidade do hip hop, né? Como outras também no Brasil, mas São Paulo é mais a vitrine. Uma caravana que saiu em 94 para tocar no Aeroanta. Devotos Hack Beat.
Foi um hack beat Hack Beat. que foi pra lá, nessa caravana. Hack Beat. Gucci. Faces. Aí a gente não foi com banda. Aí a 12 gente banda. Já foi com DJ, porque a gente já tinha. É muita história. Já tinha Nilson. Nilson. O irmão de Neilton. Nilson na picape. Já tinha picape. Puxa, agora a gente tá no Misso dançando e... Misso, Biano. Biano. Aí a gente levou 94. Misso, Biano foram com a gente como dançarinos. Aí vem a história do Shaquille O'Neal. Não, Shaq O'Neal. Porque a MTV falou, Pra caramba... quem não sabe, o Shaq O'Neal era um grande... Não, velho. Shaquille O'Neal. Não sei se a pronúncia é essa, né? Que eu também não falo inglês. Eu não falo inglês. Shaquille O'Neal, que era do Orlando Magic, do basquete. Jogador de basquete, E ele mesmo, cantor pô. de rap também. Então, ele mesmo. Aí a MTV chegou pra conversar com a gente, pô, mas qual é a influência de vocês? Aí foi pra Misso, dançarino, né? Misso. Shaquille O'Neal. Eu disse, não, mano, não entendi. Aí era Shaquille O'Neal, meu irmão. Não sabe quem é, não? Não sabe quem não. Ele, certeza que ele tava meu irmão, muito história. Não sabe quem é Shaq O'Neal, não, cara. Pô, esse podcast é papo canibal mesmo, velho. Só sei que, resumidamente, foi a primeira vez que a gente pisou no solo de São Paulo, né? Desculpa, não perde esse raciocínio, não, mas tem uma história do Alto Zé do Pio que é muito foda nisso, que a galera do Alto Zé do Pio sempre botou nome em banda, né? Aí quando chegava um disco novo lá, por exemplo, Slayer, era Slayer. Nunca era Slayer, velho. Então assim, vai tudo, me presta o Slayer aí. É justamente isso, meu irmão. A gente sempre botou nome de banda. Eu nunca tive essa questão de preconceito linguístico, entendeu? Porque eu também, sendo oriundo de Nazaré da Mata, velho, eu via muitas pessoas falarem culé, Pode crer. mulher. Eita, pisei no espinho. E sabe qual o mais foda disso, bro? Brau, que a gente colocou isso na música, velho. A gente colocou o sotaque e o jeito da gente cantar na música. Exatamente. A gente não ficou procurando, porra, a palavra certa. Não. Tá Era o até natural, hoje. É o natural. Até hoje é isso. É o que eu faço, você faz também. Muitas bandas aqui fazem isso. Eu acho bonito pra caramba. Isso é muito foda. Entendeu? Já em entrevista também, nas minhas andanças aí, eu fazia questão de dizer não, pô, é espinho que falam lá. Então eu nunca tive esse lado desse preconceito linguístico. E uma Nunca coisa que eu voltei. lembrei da gente foi a primeira fita demo de vocês com banda que a The Voice fez dentro do estúdio. Lá na Boa Vista, ali era onde, velho? Ali na... Onde era o cinema? Onde era o cinema? Isso. Aí tu não gravou, criticar. Críticas e críticas com banda. Com velho. banda, a gente fez pra vocês essa parada e a gente não abriu pro rock apresentando vocês. A gente chamou a galera do Alto e chamou vocês pra tocar. Não abriu pro rock. Isso aí Foi eu muito lembro. expressivo naquele dia. Porra, Ali foi bom demais. Ali foi foda, velho. Então, assim, aí a gente em 94, Aeroanta, primeira vez, Faces do Subúrbio, em São Paulo. 95, é outra memória também importante falar, foi um evento que teve gigantesco, um mega evento, no Vale do Angabaú, em São Paulo, que foi 300 anos da imortalidade da luta de Zumbi dos Palmares. E muitos grupos, né, do Brasil, mais do Sul-Sudeste, e o único grupo nordestino era o Faces do Subúrbio. Aí já era com o DJ KSB. Pode crer. Era KSB. KSB. Aí já foi Russo, foi Nato Russo, foi Pacheco com B-Boy também, acho que Hammer foi. Spider? Aí foi. Não. Spider foi? Spider foi não. Mas tava eu, Tiger e KSB ali, linha de frente. Os caras entraram como dançarinos. Ah, tá. Caramba, velho. Aí foi outro momento meu, assim, que a emoção se repetiu, velho. Naquela época, pô, Gabriel Pensador já tava estourado, pô, Racionais, Tide DJ1, meus ídolos, velho. Código 13, Rap Hood, meu irmão. Que, Facção. cantou com a banda Possemente Zulu. Outros grupos, né? Então eu digo, caramba, velho, onde a gente tá? Onde a gente tá chegando, velho? Então aquele início ali, velho, olha pra aí onde a gente já tá. Então o Faces ficou sendo o primeiro grupo a representar o Nordeste, assim, nesse cenário hip hop nacional, né? Mas aí a gente insistiu com a banda. Aí Garnizé foi lá no Jachatou de Rock and Roll. Conheço um cara, velho, do Arame Farpado, Oni. Chama ele pra guitarra. Eu digo, pô, é meu primo, velho, Massacre, um baixista aí do Terceiro Mundo. Fazer esse convite aí, ele aceitou.
E eu fico na batera. Aí veio aí Nilson não podia mais continuar. Aí veio o KSB. Então, Faces do Subúrbio com banda. Pode crer. Então daí foi só ganhar o mundo. Né? Que foi muito importante também para o hip hop do Nordeste ter essa representação, mas também essa ousadia de fazer rap com banda, porque a gente não era considerado rap. Quando bota a banda já... Aí, não, os caras são do rock, massa. Não, os caras é hardcore. Que a gente foi fazer uma entrevista com banda lá na MTV, que até Primo Preto. O estilo de vocês é hardcore, né? Eu digo, você tá dizendo? Você tem sua percepção. Mas o Faces do Subúrbio sempre foi música. Então tem influência do heavy metal, do hardcore, punk rock, do hip hop, do lado percussivo de Garnizel, o lado Miami Bass, os beat, a black music de KSB, Zebra, o rap com embolada, Tiger, o rap com b-boy, com break, o Faces sempre teve essa junção, né? Então até chegar a indicação do Grêmio Latino, né? Pô, assinou com gravadora, assinou com MZA, distribuição Poligram, depois no segundo disco. Quando chegou o Grêmio, você estava na Poligram? A gente já estava na MZA Universal, né? Que foi o álbum Como é Triste de Olhar. Foi ele que chegou com o Grêmio. Chegou. Pô, que aquele álbum ali foi, pra gente, assim, um dos maiores, assim, na questão de protestar. Ali a gente já estava com mais moral ainda, né? Pô, tu falou de assim... bater de frente. Porque ali teve a questão também do Cordeiro, que o Faces foi preso, detido. Tava lá nesse dia. Entendeu? Então, assim, foram Expulsão essas dos músicas animais. que começaram a incomodar mesmo. E, simultaneamente, o Planet Ramp também estava sendo Pode crer. preso. O Racionais também. Então, surgiu aquela polêmica Geral, né? geral de falar assim, tá voltando a ditadura aí. A liberdade de expressão já estava... Será que a liberdade de expressão Estava indo embora naquela época. está falecendo? O que é que está acontecendo que o jovem no Brasil, principalmente negro de periferia, não pode se expressar da maneira que está na Constituição? Então os caras vêm com o militarismo, o preconceito, o racismo, dizendo, não, esses neguinhos aí não podem falar isso não, velho. Prende e dá lapada. Era assim, ditadura, né, meu irmão? Total. E nesse show aí eu tava assistindo o show do... Eu e Yuka, de lá de Yuka, trocando ideia, assistindo o show, de repente a confusão. E foi justamente na música... Porcos Fardados. Homens Fardados. Homens Fardados. Que é a letra de Tiger, né? E ali a gente sentiu também o peso da responsabilidade de estar representando Pode crer. a comunidade, né, meu irmão? Dizer não. Foi uma situação que aconteceu que eu me lembro até hoje. E sabe o que não sai da minha cabeça, velho, nesse dia? Era a repercussão na mídia, velho. Porque, como a gente conhece a família dos meninos, né? A gente conhece todo mundo, então a gente via o desespero da família desse bicho, cara. Os caras tiveram que sair do alto, velho. Passar um tempo fora do alto. Porque ali tava muito fácil para qualquer coisa acontecer com eles, então. E a mídia falando direto daquilo que tinha acontecido. E a gente, quando dava entrevista, que demos muita entrevista falando sobre isso, era sempre do lado da família. Não era nem tanto falar do ocorrido, assim, do que estava acontecendo. A gente nem conseguia meio que... porque era uma coisa absurda, você ser preso porque você estava falando uma música. Para nós, não, a preocupação da gente é os caras estão bem, a família do cara, a família dos meninos estão desesperadas, saber como é que os meninos estão, onde é que os meninos estão, quando é que vai acabar isso, a gente quer saber disso e tal. E a liberdade de expressão que a gente sempre achou que... Não que achou que tinha, que a gente sabe como é que é. Mas a liberdade de expressão que a gente sempre falava nas músicas e fala até hoje, nessa época aí que vocês estavam gritando tudo, a gente viu que quando você chega a certo patamar de mídia, já é cortado. Já veta. Como Racionais foi, como Planet Ramp foi, como Faces do Subúrbio foi também, mas nunca se calou. Então esse lado que eu vejo do social dentro da música é muito importante e a gente nunca deve se calar, velho. A gente sabe que vai sofrer represália, mas a gente nunca deve se calar. Mesmo porque o que a gente faz vai além da música. Você tem um trabalho social, você se envolve com um trabalho social, você tem vários trabalhos social, e aí não é só você falar.
A gente fala, mas a gente faz também. Aí é por isso que eu entrei nesse assunto, assim, de trabalho social, que a gente fala o que a gente fala, porque eu sei que lá no Totó, tu também é envolvido com trabalho social lá. E como é que é isso lá no Totó? Então, lá a gente tem a ONG, né, Cores do Amanhã, né, que é de tia Josi. É uma ONG que começou, na verdade, como um sonho na casa dela, assim, né? E quando ela viu que a proporção de necessidade para se ter algumas atividades dentro da comunidade, dentro do bairro, e até os bairros próximos também, aí ela tomou o tapa de ir para um lugar que conseguisse acolher o maior número de pessoas possíveis, né? E aí, ela, na época, ela pegou um ponto lá, uma casinha pequenininha e tal, e começou a fazer as atividades. O Cores hoje O coro se direcionou primeiro com grafite. Isso. Já foi pegar primeiro Isso, grafite. Hoje em grafite. dia tem vários. O grafite foi a porta de entrada, assim, né? Porque tinha muita gente na época, assim, fazendo grafite. Era piche mesmo. E depois a galera se ligou na parada de fazer os grafites. E aí gerou um coletivo gigante da galera do grafite e que começou a dar umas aulas lá na comunidade para a galera que queria aprender a pintar, a grafitar, enfim. E aí a demanda era muito grande e começou, acho que na cabeça dela começou a surgir algumas ideias de poder ampliar um pouco mais as atividades que tinha lá. E aí, tipo, a capoeira faz parte, o jiu-jitsu faz parte, a fotografia faz parte, a dança faz parte. E os debates Os também, né? debates também. E aí a gente começou, quando eu me inteirei um pouco mais lá, a gente começou a levar essa parte mais de debates e de música para dentro da ONG, né? A gente fez lá, eu lembro muito bem, assim, na minha cabeça, assim, que eu lembro que uma vez a gente tava lá, eu tava conversando, ela e Jô estava muito aperreada, porque tava com as contas de luz pendentes, assim, sabe? E que a ONG não poderia parar. Então, porque se ela parasse, ia deixar um bocado de criança lá da comunidade sem ir para lá fazer um lanche, porque eles vão lá para lanchar, vão lá para ter aula, né? Tipo, a mãe vai sair para trabalhar, deixa a criança lá, é mais ou menos tipo uma creche. Ela acolhe muita gente. E aí ela estava aperreada porque tinha umas contas lá que estava tudo atrasado e estava com medo que a CELP fosse cortar. Que rola muito isso, né? E aí ela conversando comigo, o que é que eu faço? E aí a gente teve a ideia de fazer um show na frente do Cores do Amanhã. E aí a ideia era fazer o show, as pessoas, os voluntários da ONG, colocar os seus materiais para vender, as suas artes, né? Artesãos, a senhorinha que fazia o bolo, a outra que fazia o suco, né? E colocar para vender os copinhos de suco, a fatia de bolo, aí fazia pipoca em casa, trazia no saquinho, com maior boa vontade, para aquilo ali se tornar uma feirinha e a galera comprar. Mas tipo, a gente pensou, a gente tem que trazer muita gente para cá, para que a gente consiga fazer um movimento crescer. E aí eu lembro que na época eu liguei pra Canibal, assim, do nada, e disse, velho, tô precisando da tua ajuda. E eu vou ser muito sincero, é uma parada em relação à ONG Cores do Amanhã. A galera tá fazendo, acho que era 15 anos de ONG, 10 anos de ONG. E eu pensei em fazer um evento aqui, porque a gente precisa pagar umas contas da ONG. E a gente não tem cachê. Mas eu sei muito bem da preocupação em relação ao som, né, para ter um som bacana, uma estrutura legal. E aí eu queria saber se tu topa. Eu acho que na época tu nem perguntou os caras. Tu fez assim, eu vou, vamos embora, é só dizer o dia e tal. Eu disse, caramba, aí falei com ela, ela endoidou, já ficou com medo. Ela ficou com medo, no princípio ficou com medo. Cara, vai dar muita gente, pô. Vai dar muita gente. E realmente deu muita gente. Foi lindo. A rua lotada, assim. A gente ainda conseguiu levar a Rural, lá de Roger, para deixar lá também, como mais um atrativo, né? Nós colocamos umas 15 barraquinhas, né, velho? Tudo muito bonito, muito organizado, foi não foi, lindo, Canibal? Foi lindo. E aí, tipo, resumindo assim, 2 dias depois, aí teve o show, plugins, devotos. Foi muito foda, assim, muito legal, gratificante demais. Passou o dia na mola lá, organizando o som, as coisas. E 2 dias depois, ela me mandou uma mensagem dizendo assim, mandou pra mim a foto assim, velho. A gente conseguiu arrecadar com a venda das coisas 2.000 e poucos reais da feirinha. De vender o suco, de vender água, de vender o bolo, de vender a pipoca.
de vender o doce, a maçã, tudo. A gente conseguiu arrecadar R$ 2.000 e pouco, assim. E a gente conseguiu pagar, mandou pra mim assim. Pá, a gente conseguiu pagar as contas de energia, velho. Eu, caralho, velho, muito foda. Aí eu mandei pra Canibal, disse, Canibal, velho, olha isso aqui. Mandei o print pra ele. Não, mano, cara, ela conseguiu pagar as contas que tava devendo, porra, de luz, porra, da ONG, porra. Ele, caralho, velho, foi pronto. Então, você se apaixonou pela ONG, né? Josi se apaixonou por você. Ela tem você assim como artista e tal, mas hoje em dia o diálogo de vocês é mais como um respeito um pelo outro, pela correria, uma parceria. Você vai na ONG, ela sempre fala de você, quando ela encontra, quando ela me vê, ela fala, encontrei com o Canibal, pá, enfim, criou esse vínculo. Quando a gente fez o Jardim Sonante, algumas edições do Jardim Sonante, que a gente tinha cesta básica, a gente pegava e levava para a ONG, para o Coro da Manhã, porque a gente sabe da necessidade lá do bairro, lá da área da galera, né, que tem muita gente que precisa. Então, a ONG virou uma parada gigante e que agora, a ONG é assim, galera, pra galera que não conhece, tem a ONG, do lado tem uma igreja de crente e do outro lado tinha uma escola abandonada. E aí, ela por muitos anos queria ter esse espaço do lado, né, para poder ampliar um pouco mais as atividades, mas verba que não tinha, não chegava grana e tal, enfim. E aí, resumindo, ela meteu as caras e comprou esse espaço porque ia ser uma outra igreja. Então a ONG ia ficar no meio de duas igrejas que não são a favor da ONG, sabe? Então ela conseguiu, meteu a cara e tá pagando, dividiu aí em 1.345 mil vezes, né? E aí, mas pegou esse espaço, ampliou as atividades, né? Inclusive fui lá esses dias lá, ela pediu uma caixinha de som, eu consegui uma caixinha de som, um microfone, que ela queria botar lá alguém para tocar voz e violão, para fazer um bingo, para através do bingo, a cartelinha que é R$ 5, esse dinheiro ser revertido para pagar as próximas parcelas da ONG, né? E a gente tá nesse corre desse jeito aí. Eu acho que ela também falou com você para qualquer dia você aparecer lá também, para discotecar, fazer alguma coisa. Mas está funcionando. No perrengue, mas está funcionando. O José é uma pessoa que tem um coração gigante e uma mãezona lá na área, lá, sempre muito acolhedora, muito prestativa também. Vai para briga mesmo real, assim, sabe? Pau para toda a obra. E deixar um recado aqui para quem não conhece a ONG, acessar lá o Instagram, Cores do Amanhã. Quem quiser conhecer, fortalecer também, eu acho que é importante. E aqui eu tô vendendo peixe porque esse peixe realmente vale a pena, velho.